toda a gente experimenta, já experimentou ou irá experimentar ao longo da sua vida sensações como o medo e a ansiedade. E muitas vezes confundem-se estas duas sensações, apesar de serem problemas diferentes. Enquanto o medo é uma resposta do organismo a uma ameaça real e imediata, a ansiedade é uma resposta ao stress. Aqui, as ameaças podem não ser reais ou definidas. A ansiedade pode existir, por exemplo, quando você está num grupo de amigos e se sente intimidado, pode também surgir quando vai a uma entrevista de trabalho, ou seja, pode ter origem em conflitos internos, em sentimentos ou pensamentos que tem e que não consegue controlar. De acordo com dados estatísticos, as perturbações de ansiedade, assim como as de humor, são as causas mais frequentes de pedidos de ajuda em contexto clínico. E é nas mulheres que a ansiedade mais tem tendência para aparecer. Esta perturbação pode surgir a qualquer idade, apesar de ser mais comum a partir dos 20 anos. De um modo geral, existem certos fatores que estão na origem de uma perturbação de ansiedade. De acordo com médicos e psicólogos, as pessoas ansiosas têm na família um clima ou uma educação de superproteção que levam a que a criança tenha mais tarde medo de tudo, não enfrente os seus medos e, como tal, preocupe-se demasiado com acontecimentos tidos como normais. Mas, por outro lado, a ansiedade pode também ter origem em experiências traumáticas que a pessoa tenha vivido. Quando isso acontece, a pessoa desenvolve respostas ansiosas até a situações que aparentemente não são perigosas. As pessoas reagem de forma diferente aos acontecimentos. Por exemplo, algumas pessoas gostam de falar em público, enquanto outras ficam apavoradas. A capacidade de suportar a ansiedade varia segundo as pessoas e pode ser difícil de determinar quando se trata de uma ansiedade anormal. No entanto, quando a ansiedade se apresenta em momentos inadequados ou é tão intensa e duradoura que interfere com as atividades normais da pessoa, então é considerada como uma perturbação. A ansiedade pode ser tão estressante e interferir tanto na vida de uma pessoa que pode conduzir à depressão. As respostas que se dá a uma situação de perigo real ou imaginário podem ser analisadas a 3 níveis: o cognitivo, o fisiológico e o comportamental. Por exemplo, quando temos uma preocupação constante, a tendência a nível fisiológico é de sentirmos dores e tensão muscular. Já a nível comportamental, temos tendência para mexer nervosamente as mãos. Quando nos sentimos irritados e nervosos, a nível fisiológico, temos tendência para sentir palpitações e tremor. A nível comportamental, falamos com dificuldade. Já quando imaginamos sempre o pior, que algo horrível nos irá acontecer, então aí começam as arritmias cardíacas, o aumento da sudação, respiramos ofegamente, temos tonturas e mesmo náuseas. Podemos ter vontade de chorar, dificuldade em executar as nossas atividades e andamos muito agitados ou imóveis. Estes são apenas alguns dos sintomas ansiosos mais frequentes que podem ser acompanhados de muitas outras manifestações e até mesmo ser confundidos com doenças a nível físico. A ansiedade é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que nem todos sabem como controlar. Mas será que é possível combater este problema? Como evitar que a ansiedade afete o nosso dia-a-dia? Uma doença acaba atraindo outras doenças. E no caso da ansiedade, pessoas que não superam tal enfermidade emocional acabam desenvolvendo doenças até mesmo físicas, dores, que muitas vezes se tornam até crônicas. Quantas são as pessoas que, no que se refere à sua saúde, vão de mal a pior? Pessoas essas que já desistiram da sua vida, já desistiram de buscar uma vida com qualidade, uma vida sem limites, porque a doença limita, a doença tira a qualidade de vida a quem tenha desistido dos seus sonhos, às custas dos seus problemas de saúde. E por quê? Porque já se acostumou a viver com essa dor, já se acostumou a viver com essa notícia de que ela tem que esperar a morte. É assim que funciona a vida, disseram para ela. E eu digo, não é assim que funciona a vida. Há pessoas que têm restaurado a sua saúde.
o que terapias, o que tratamentos, o que medicamentos não fizeram, a fé tem feito no Centro de Ajuda, na reunião da restauração da saúde. Essa reunião que acontece às terças-feiras. No caso, hoje, em todos os centros de ajuda, nós teremos essa reunião para a saúde restaurada. E eu já vou falar mais sobre esse assunto. Agora, eu quero abrir as nossas linhas telefônicas, o 21-836-8008, para você que está doente ou você que tem um familiar doente, possa ligar. Aliás, as linhas estão abertas 24 horas. É a nossa central de atendimento. E você pode ligar e incluir o seu nome, o nome desse seu familiar no livro da oração, como também pedir um conselho, uma orientação de como lidar ou uma informação do centro de ajuda mais próximo da sua casa. Nós vamos agora até Gaia, até o cenáculo de Gaia, mais precisamente a central de atendimento Amigo 24 Horas, onde a Natália já tem nomes de pessoas que ligaram à nossa central pedindo ajuda. Olá, Natália, bom dia. Olá, muito bom dia. Hoje eu me encontro aqui no nosso cenáculo de Gaia e eu me encontro na central da linha Amigo 24 Horas, no qual, como você pode ver, já temos os nossos atendentes inteiramente ao seu dispor. Se você gostava de incluir o seu nome no livro de oração, você pode contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008, como já fizeram algumas pessoas. A Gabriela, de Madrid, está a emagrecer muito rápido e os médicos não descobrem a causa. A Laura, de Viana do Castelo, não tem autoconfiança. Todos os projetos que ela começa, nunca os termina, pois não confia nas suas capacidades e acaba por desistir. Então, você que está a passar por algum desses problemas, ou até piores, você pode contactar a nossa linha agora mesmo e com certeza você receberá uma orientação. Colocando em prática, os resultados serão nítidos. E falando em resultados nítidos, resultados que se veem, que se desfrutam, nós vamos agora ao Cenáculo do Porto, onde o Regis já está preparado com a sua convidada, a senhora Violante, ela que desfruta desses resultados, dos resultados da convicção, dos resultados da fé. Olá, Regis. Olá a todos, muito bom dia. Nós estamos aqui na frente do nosso cenáculo no Porto, na cidade do Porto. E nós vamos conhecer hoje a história da senhora Violante, que sofreu muito, teve muitos problemas, chegou inclusive até a ficar em cadeira de rodas. Mas ela superou tudo isso. Senhora Violante, muito bom dia. Bom dia, pastor. Quando a senhora chegou ao centro de ajuda, como é que estava a sua vida? A minha vida estava no fundo do poço, estava um caos. Quais os problemas a senhora tinha? Eu tinha o reumatismo articular agudo. Entrei para o hospital numa cadeira de rodas, tive um mês em tratamento, saí depois, tinha que tomar uma injeção toda a vida de 1.200.000 unidades e fui superando assim, mas com muita revolta. Ouvia vozes, via vultos? Ouvia vozes, via vultos, desmaiava ao meio-dia, chamavam pelo meu nome. Tá certo, então, dona Violante, a senhora já vai nos contar toda a sua história, como é que a senhora superou e como é que a senhora está hoje. Bem, você que está agora acompanhando essa programação, não perca. Em instantes você vai conhecer na íntegra como que a senhora Violante venceu. Como é que ela está hoje? Daqui a pouco, então, nós vamos saber como que a senhora Violante superou seus problemas e como que hoje desfruta da sua vida. Mas antes, nós vamos a casos verídicos de pessoas que outrora viviam doentes, acostumadas com a doença, mas hoje são pessoas completamente curadas, com saúde. Isso porque através da sua fé restauraram a sua saúde. E quem restaura a sua saúde, restaura a sua vida. Traz qualidade à sua vida. Vamos acompanhar. Qual o nome da senhora? Ana. Senhora Ana, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Quais os problemas que a senhora tinha antes, hein? Eu não dormia, eu era extremamente nervosa, muito ansiosa. Quando fala de não dormir, a senhora não dormia a noite toda? Há quantos anos isso? Eu dormi durante um ano, meia hora por dia. Era das 6 às 6:30 da manhã. Tomava remédios? Quanto mais remédios eu tomava, mais acordada eu ficava. Foi durante mais de um ano e meio, sensivelmente. Com nervosismo também? Também. E com certeza isso afetava as outras áreas da vida da senhora, hein? Sim, sentimentalmente eu não queria casar. Não, estava com o meu marido, mas
Havia um bloqueio. Ele dormia no quarto e eu dormia na sala. Ah, é mesmo? Não, Quer dizer, não existia a vida do casal, não tinha intimidade, não tinha nada. não. E ele quando me dizia, Ana, vamos casar, eu dizia não. Não queria. E hoje, como é que está a senhora? Vou casar? Hoje se entende bem com ele, está tudo bem hoje? Sim, graças a Deus. E a insônia, o nervosismo? Hoje deito na cama, adormeço logo. Não tem mais nada. Não. Qual o nome da senhora? Joelma. Senhora Joelma, quais os problemas que a senhora tinha antes de chegar no Centro de Ajuda? Tinha muita ansiedade, muito nervosismo, brigava por tudo, ralhava com as minhas filhas. Quer dizer, a senhora era uma pessoa extremamente nervosa. Era. Um descontrole emocional. Sim, chorava muito. Era mesmo muito descontrolada. E hoje, como é que a senhora está, hein? Hoje estou muito mais calma, minha vida tem sido transformada cada vez. Aquele descontrole, aquele nervosismo não tem mais? Não tem mais, não tem. Então, eu conheci o Centro de Ajuda já em pequena, mas eu com 12 anos tive 2 cancros. Era um linfoma e uma leucemia. E foi isso que me fez ficar assim, e foi isso que fez-me mover a minha fé e a fé dos meus pais. A mim, o pior momento foi quando eu cheguei ao hospital de oncologia, porque eu vi as crianças carecas. Foi ali que eu me apercebi do que é que realmente se passava. Mas os meus pais, assim, eles já sabiam antes, porque o médico já tinha falado com eles, eles estavam já devastados, eles já sabiam que a filha deles não podia durar muito tempo, que era uma questão de tempo, assim, até o quadro fosse piorando. E foi isso que fez que eles se revoltassem, que a minha família se revoltou. Eu senti-me revoltada, porque eu via, assim, tanta gente a morrer à minha volta, que eu tinha, assim, aquela revolta, eu não podia morrer. Então eu sentia raiva, eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. A única pessoa que eu aceitava perto era a minha mãe e a minha médica, as enfermeiras. Eu me dava com almofadas, eu jogava nelas, tudo estava perto de mim, eu não queria ver ninguém. Eu queria estar sozinha, isolada, porque eu sentia tristeza, porque todas as manhãs eu acordava e via a minha almofada coberta de cabelos. Eu passava a mão na minha cabeça e via o cabelo todo atrás, e aquilo me dava angústia, eu sentia raiva, eu sentia, assim, um monte de coisas. Para uma criança de 12 anos, aquilo mexe muito com ela. Eu tive que desistir da escola, mas no ano a seguir eu fui careca. Então eu usava o lenço e com isso, como eu tinha faltado muitas vezes às aulas, mas eu tinha boas notas, porque eu estudava. E isso mexia com os meus colegas, então eu comecei a sofrer de bullying. Eles uma vez fizeram uma roda à minha volta para me bater, porque eles ficaram assim, com raiva, porque é que eu tinha melhores notas do que eles se eu faltava às aulas. Então eu tive que fugir da escola. Foi assim uma época bem complicada para mim. A minha avó fez a fogueira santa de Israel por mim. Porque o médico tinha-me dado 48 horas de vida e ela viu que era a única oportunidade dela de fazer com que a neta dela vivesse. Então ela foi para cima do desafio, de tudo ou nada dela. E hoje estou aqui. Hoje sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu sinto bem comigo mesma, hoje não preciso de nada para influenciar a minha felicidade. Hoje estou curada, hoje, sim, não tenho mais nenhum problema. A médica já me deu como curada. Hoje pertenço à ala dos duros, que é aqueles que sobreviveram à doença. Fui a única criança daquela altura que sobreviveu ao cancro. Não tenho mazela nenhuma no meu corpo. Não tenho nada. Na escola hoje estou no 1º ano da faculdade. Sou uma boa aluna e dou-me bem com os colegas da outra altura, que eles me tentaram bater. Dou-me bem com eles, converso com eles. Está tudo assim, normal. O convite que eu deixo é que ela venha à busca do autor da vida, porque ele tem tudo para lhe dar. Ele tem um mar de oportunidades, basta a pessoa se agarrar e confiar nele com todas as forças. Hoje eu me sinto uma pessoa totalmente diferente, sou outra Paula.
Se estas pessoas superaram as suas doenças, por que você não pode superar? Se elas não se limitaram às notícias que receberam, ou não se limitaram a viver acostumadas com a dor, por que você tem que se limitar? Ah, Felipe, mas me ensinaram na minha religião católica que é uma cruz que eu tenho que carregar. Lhe ensinaram errado. Porque a cruz que estas pessoas carregavam lhes foi tirada. Lhes foi tirada. Ah, mas Felipe, me ensinaram nessa religião evangélica onde eu vou, que é uma provação do Senhor. Lhe ensinaram errado. Aliás, tais pessoas que lhe ensinaram isso são pessoas covardes que não têm a coragem de lhe ajudar a superar as suas dores, ou muitas delas até doentes. E como é que alguém doente pode dizer para si que Deus cura? Realmente não tem lógica. Então deixa os conselhos dessas pessoas covardes de lado e toma nota daquilo que eu estou falando, porque nós no Centro de Ajuda não acreditamos em doença como provação do Senhor. Não acreditamos em doença como cruz que você tem que carregar. Nós no Centro de Ajuda olhamos a doença como um problema. E um problema muitas vezes é espiritual e tem que ser tratado de forma espiritual. Quando é físico, você recorre aos médicos, você recorre à medicina, você faz o tratamento como eu já fiz. Mas quando é de origem espiritual, somente com a unção do óleo consagrado e a oração da fé. E é isso que nós vamos fazer hoje em todos os centros de ajuda. Você que diz, Felipe, eu perdi a vontade de viver às custas do meu corpo debilitado. Eu perdi a vontade de lutar pelos meus sonhos às custas das minhas dores, das minhas doenças. Hoje você vai estar conosco no Cenáculo do Porto, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Nós vamos hoje nesse tratamento, nessa reunião da saúde restaurada, cuidar desse problema. Aliás, nós não vamos cuidar, nós vamos arrancar esse problema do seu corpo, assim como temos feito com outras pessoas. Vamos a mais casos verídicos. A da Maria Silene e da Laura Rodrigues, pessoas que se submeteram ao tratamento alternativo para a saúde restaurada e hoje desfrutam de saúde. Quando entrei no centro de ajuda, gostei e acabei por ficar. Uns anos mais tarde, então surgiu um problema de saúde e os médicos não descobriam a causa. Sentia-me a perder peso, sentia-me muito mal. Fizeram-me vários exames e fui logo para o bloco operatório onde operaram o intestino. Tiraram-me 1/3 do intestino, comecei outra vez a sentir mal, foi então que o intestino, como estava muito debilitada, o intestino rebentou e os líquidos começaram-se a espalhar. Tinha que ser novamente operada e colocaram-me um saquinho, as fezes iam para um saquinho. Eu ainda não sabia qual era a gravidade do problema, onde o médico chamou-me na oncologia e disse que era um cancro no intestino, que era muito grave. Dentro de mim nasceu uma força interior e eu disse, no dia que eu recebi a resposta que era o cancro, eu disse para a médica que Deus é grande e eu vou vencer este problema. Determinei logo que não ia morrer desta doença, mesmo a fazer quimioterapia, comecei-me a sentir forte. Depois que eu saí do hospital, estava a Fogueira Santa, determinei que naquele dia que ia fazer um sacrifício para Deus, era o meu tudo. Sem a Fogueira Santa, muitos objetivos que nós concretizamos não os conseguimos concretizar. Após a Fogueira Santa, não tomo medicamentos, não tomo nada. Estou curada completamente. Hoje estou feliz e realizada. Há
terça-feira é dia de saúde restaurada, porque no Centro de Ajuda acreditamos que a fé inteligente, associada ao seu tratamento, pode proporcionar a sua cura. Doenças, dores crónicas, alergias, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12, 15, num centro de ajuda perto de si. Receba ainda a unção com óleo no local da enfermidade. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Era doenças por todo lado. A primeira foi a febre reumática, afetou-me o coração. Tive dor num braço que já me afetava há muitos anos. O médico disse-me que já lhe tinha para toda a minha vida. Qualquer esforço, pequeno esforço que fizesse, que não suportaria as dores. O mioma na barriga já estava do tamanho de um ovo, que aos 40 anos foi descoberto, mais ou menos, e depois que aquilo que me iria afetar cada vez mais, onde iria ter hemorragias, tinha que levar injeções de penicilina. E os médicos diziam que eu tinha que levar aquilo toda a vida. Fiquei saturada, era nervosa, era muitos nervos, não dormia. Eu estava na estação à espera do comboio e ouvi falar que havia uma igreja que me ia ajudar. E então eu fui lá. Desde esse primeiro dia, a minha vida mudou totalmente. Comecei a fazer votos, comecei a fazer as correntes, fui logo dizimista desde o princípio. Estou curada, estou livre, estou liberta. O mioma sumiu, a dor no braço nunca mais tive. O coração, eles deram-me alta já há muitos anos. A família está uma bênção. A minha vida hoje está boa, não tenho palavras para dizer, porque o que Deus fez na minha vida, não há nada que pague. Bem, vamos então agora na íntegra, com todos os detalhes, a história da senhora Violante e como que ela está hoje. Bom, só de olhar para a senhora, para uma pessoa que chegou de cadeira de rodas, já se vê que a senhora é hoje uma pessoa totalmente diferente. Feliz. Porque acho que quando eu nasci, Deus já estava comigo nas mãos dele para eu seguir o caminho dele, e é isso que eu estou aqui para fazer. Eu acredito nisso. Mas vamos nos contar agora, senhora Violante, como é que foi que a senhora passou por aquelas portas, como é que a senhora entrou no centro de ajuda? Olha, pastor, eu sinto-me muito feliz por causa disso, porque eu saí de minha casa, não foi para vir ao centro de ajuda, foi para ir para a casa de uma pessoa de família. E eu entrei para dentro do centro de ajuda e ao meio da reunião eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Mas só aquela paz que eu já sentia lá dentro, aquela alegria, eu parecia que já era uma nova pessoa. E eu ouvi a palavra e continuei a seguir tudo aquilo que eu ouvi. E foi aí, pouco a pouco, que eu me fui libertando de todos os problemas que eu tive. Agora, como que a senhora vivia antes de entrar no centro de ajuda? Como é que era a sua vida? Era a minha vida muito triste, eu estava mesmo no fundo do poço, em todas as áreas, no fundo do poço mesmo. Eu não tinha alegria, eu não tinha, vontade. A minha cabeça era deitar, pôr a cabeça no chão. Eu queria fechar as portas, não ouvia barulho nenhum, nem luzes sequer, não queria ouvir as pessoas a falarem para mim. Era uma vida mesmo sem significado nenhum, a ponto de eu pedir a Deus, nunca tive esse pensamento, mas de pedir a Deus que me mandasse a morte, porque eu não queria esse viver, eu queria ser feliz. A senhora disse que ouvia vozes, né? Sim, pastor, O que a senhora ouvia? Não, chamavam pelo meu nome e passavam vultos nas divisórias da casa e quando, quer dizer, hoje eu sei o que é, não é? Pessoas vestidas com capas pretas e passavam pela minha frente. Só que eu não tinha medo. Foi aí que realmente eu me corajei mais
com esse problema. Os desmaios que a senhora sofria, como é que era? Eu ia pela rua fora, os ponteiros ao cruzarem um no outro, eu sentia desmaiar, estava 1, 2 horas desmaiada. Quando dava por mim já estava no hospital. Isso acontecia sempre ao meio-dia? Sim, todos os dias ao meio-dia. A senhora desmaiava? Desmaiava. Já acordava no hospital? Já acordava no hospital. Durante quantos anos, hein, senhora Yolanda? Ai, foi mais ou menos, pastor, para aí uns 10 anos nesta luta. Foi 10 anos, mais ou menos. E a senhora, mesmo fazendo tratamentos, cada vez que desmaiava, ia parar no hospital, os médicos não descobriam qual era o problema? Os médicos diziam era que eu, ao fazer os exames que eles entendiam que eu devia de fazer, não aparecia nada de especial. Nunca constava nada? Nunca constava nada. Houve um médico que até me disse para eu ir procurar outros meios. E eu fui. Espiritismo. Exatamente. Bem, depois de 10 anos sofrendo, os médicos não conseguiam encontrar uma explicação para o problema. O próprio médico disse para a senhora, procure outros meios, porque o seu problema não é físico. Exatamente. A senhora foi? Fui. E aí? E eu, na minha maneira de ver, as primeiras vezes, consultas que eu fui, realmente eu acreditei naquilo que elas diziam, mas à frente ouvi que era tudo mentira, porque eu não saía do mesmo que eu tinha. Eu então fiquei revoltada e nunca mais fui a esses lugares. A senhora chegou a pagar alguma coisa? Ai, sim, houve uma que me pediu 500 contos e foi aí que eu desisti. Mesmo a senhora seguindo as orientações dele, pagando, também não resolvia o seu problema? Não, pastor, não. Bem, senhora Yolanda, a senhora viveu um momento muito difícil da sua vida, porque a medicina não podia lhe ajudar. Lhe aconselharam procurar o espiritismo, que também não resolveu a sua situação. Era uma escuridão. O que passava na sua cabeça diante dessa situação e sem encontrar uma saída? Por essa razão, pastora, que eu pedia muitas vezes a Deus, não tinha essa ideia, mas eu pedia a Deus que me levasse, porque toda a vida eu lutei para ser feliz. No meio desses problemas eu não era feliz, era só isso que eu pedia a Deus. A morte lhe seria, então, um alívio para aquela situação? Exatamente. Era assim que a senhora pensava? Era assim. Bem, mas graças a Deus que isso não aconteceu, né? Sim, graças a Deus. Como é que a senhora conheceu o centro de ajuda? Então, eu num domingo, eu entrei e comecei a assistir na reunião. E eu assisti na reunião, ao meio da reunião, eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? E então aí eu entendi que era a palavra de Deus que estava a ser... Então a senhora foi trazida por um amigo ao centro de ajuda? Não, eu não fui trazida por um amigo. Jesus chamou-me para lá para dentro. Jesus me chamou para lá para dentro, porque eu nem sabia que existia ali o centro de ajuda. A senhora, então, nas primeiras orações, chegou a sentir mal? Houve uma manifestação do mal? Como é que a senhora se libertou? Feliz, eu senti-me logo feliz. Era uma paz de espírito logo no primeiro domingo. Foi na reunião das 3, eu senti-me outra pessoa, já aí eu senti outra pessoa. Pastor, eu saí da igreja, do centro de ajuda, depois de vir para a casa da minha família, eu vinha feliz. A minha cara era outra, a minha disposição era outra, a minha felicidade transmitia outra coisa. A partir desse dia, a senhora iniciou então um processo de libertação, fez as correntes, acredito eu? Exatamente, fiz as correntes, fiz os meus propósitos. E a partir daí, senhora Violante, a senhora foi vendo uma mudança na sua vida? Aquela coisa de ouvir vozes, isso continuou? Nunca mais, pastor, nunca mais, graças a Deus. Acabou? Acabou por completo. Os desmaios? Tudo, pastor. Os desmaios, os bultos, as vozes, tudo, graças a Deus. Hoje a senhora é uma pessoa feliz e realizada? Muito feliz e muito realizada. E digo, pastor, bendita a hora em que eu entrei no centro de ajuda. Graças a Deus, né, senhora? Agradecer a Deus esse dia e essa hora, que eu sinto-me feliz. Bem, então eu gostaria que a senhora agora falasse para essa pessoa que está vivendo o problema que a senhora viveu
e que também não sabe o que fazer, já procurou vários médicos, já chegou ao ponto de procurar o espiritismo, é uma pessoa que está sofrendo. O que ela deve fazer para resolver esse problema? Olha, pastor, eu aconselho a todas as pessoas que realmente estejam a sofrer, como eu, e outros problemas idênticos, que procurem o centro de ajuda, que deem o primeiro passo, pois se eles derem o primeiro passo, usarem a sua fé, praticarem aquilo que ouvem, Deus faz o resto. A senhora hoje frequenta qual centro de ajuda? O centro de ajuda da Ariosa. A morada lá, a senhora sabe? Boa, Rua 1º de Maio, 285, Água Santa, Ariosa. Tá bem, então, senhora Violante, muito obrigado pela sua participação na nossa programação e pelo seu caso verídico, que com certeza irá ajudar a muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Bem, você conheceu a história da senhora Violante, que esteve aqui conosco, contou a sua história. Agora, você que tem que tomar a decisão de também vencer os problemas que você está vivendo. Se você quiser, aqui na cidade do Porto, bem atrás de mim está a entrada do Cenáculo do Porto, aqui no Porto, na rua Egas Muniz, 485. Ficamos aqui bem de frente para o quartel da Constituição Militar. Ou, se você quiser, no centro de ajuda mais próximo de si, através da nossa linha de apoio. Amigo 24 horas, você irá encontrar o centro de ajuda em todo o território nacional, mais perto da sua casa. Se você quiser me procurar em Matosinhos, você que vive em Matosinhos, na Avenida Vila Garcia de Arosa, número 1034, na cidade de Matosinhos. Eu sou Alcina Pinto, venho de Vila Nova de Gaia. E eu era uma criança de infância muito feliz, tive tudo, fui bem cuidada. A partir da adolescência também comecei a trabalhar cedo, mas por opção. Comecei a ser realizada profissionalmente, comecei a liderar. Eu era uma miúda com 18 anos, já tinha um cabeleireiro, já estava muito avançada a nível financeiro e profissionalmente estava completamente bem. Comecei a prosperar, comecei a minha vida a sorrir, mas sempre vazia por dentro. Eu só tinha era mesmo a parte financeira, era só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Cheguei aos 22 anos, casei, fui feliz, fazia viagens, inclusive eu ia a compras para Milão, eu ia a Paris com facilidade, eu ia a qualquer lado sem problema qualquer. Sentia-me feliz no casamento, mas faltava-me mais qualquer coisa, eu não sabia o que era. Até que depois, como não era preenchida, comecei com mais companhias. A inveja, como entrou, eu não tinha conhecimento, comecei a não ligar muito ao meu casamento, comecei a ligar às amizades. Entretanto, as amizades foi a minha destruição, porque comecei a não fazer o que era correto, comecei a andar de qualquer jeito, comecei a gastar muito dinheiro. Ao fim de 5, 6 anos o meu casamento começou a ficar frustrado, entretanto envolvi-me com um homem que não devia, foi uma destruição total, comecei a perder clientes, entretanto entrou o divórcio. Entrou o divórcio, foi a minha guerra total, porque perdi tudo. Mas dizia-me assim, olha, se tu fores à bruxa, se tu fores ao curandeiro, tu vais ficar bem, vais voltar a ganhar dinheiro. Eu comecei a ir à bruxa, comecei a ir fazer aquelas candongas de galinha preta, comecei a tomar aqueles banhos que elas mandavam, que aquilo de ervas. Cada dia a minha vida piorava. Eu já comecei a perder a força para trabalhar, já comecei a perder o gosto em mim, o gosto em tudo aquilo que me rodeava, principalmente na minha vida, já não fazia sentido. Até que um dia, uma cliente minha, como eu tinha o cabeleireiro, chegou ao pé de mim e falou-me do centro de ajuda. Mas ela falava 2, 3, 4, 5 vezes e eu nunca acreditei, eu não queria nada, já tinha corrido tanta coisa. Eu não queria nada com o centro de ajuda. E ela disse, um dia tu vais precisar e vais ver que vais ter comigo e eu vou-te ajudar. Até que chegou esse dia. Eu fui ao centro de ajuda, mas não quis nada. Fui um dia e voltei embora. Tive 2 anos sem voltar novamente. Até que um dia acordei e disse, não, a partir de hoje vou começar a ir direitinho. Hoje, a minha maldição foi quebrada no centro de ajuda. Hoje sou uma pessoa realizada, sou feliz e tenho muita gente e tenho muita vontade de viver. Financeiramente estou ótima, já tenho outra vez um cabeleireiro, já sou feliz, já estou realizada e já estou a ter dinheiro outra vez, novamente. Insónia, angústia, tristeza, inquietação, desânimo, dores constantes, doenças, família destruída, perdas irreparáveis.
danos financeiros. Se tem vindo a observar os sintomas, ou tem visto os seus sonhos, ou de quem o rodeia serem sistematicamente destruídos, não perca mais tempo. Arranque da sua vida aquele que tem arrancado de si os seus sonhos. Participe no grande tratamento para anular o efeito do destruidor de sonhos da sua vida. Mais informações através da linha Amigo 24 horas 218 368 008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Antes de chegar ao centro de ajuda, tinha muitos problemas espirituais, emocionais, não dormia, tentei suicídio várias vezes, eu era depressiva, refugiei-me no álcool, ao ponto de me viciar mesmo, não podia ficar um dia sem beber, fumava muito, frequentava muito as discotecas, relacionamentos pouco duradouros, a procura sempre de algo para me preencher. O momento da minha vida foi quando tentei matar a mim e os meus filhos. Foi quando percebi que precisava urgentemente de ajuda. Senti que não era normal, senti que eu tinha tudo para dar certo, senti que, como uma mulher nova, mãe de 2 filhos, tinha uma vida pela frente e que o fim não era ali. Ao mesmo tempo que eu tinha o desejo de matar os meus filhos, de uma forma tinha uma força enorme de vontade de viver. Conheci o centro de ajuda pela televisão, através de um testemunho de uma senhora, exatamente aquilo que ela estava a passar e eu estava a passar igual. Depois de frequentar o centro de ajuda, a minha vida ficou excelente, já não tenho insónias, já não tenho desejo de suicídio. Os problemas que também tinha na vida sentimental, no qual me fazia procurar vários relacionamentos, já não tenho. A minha vida tem tentado caminhar para o melhor. Claro, né? Não, as coisas não acontecem no espaço de mágica, mas estou muito melhor mesmo. Quando comecei a frequentar o centro de ajuda, as maldições foram quebradas. Você que já não sabe mais o que fazer, já bateu em tantas portas, mas ainda não obteve uma saída, um resultado positivo, você pode vir ao Centro de Ajuda nessa sexta-feira. Nós teremos uma corrente forte de libertação e certamente você será livre de todos esses males. Nesse momento, eu gostava de convidar você a contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008, como já fizeram algumas pessoas. O Ricardo de Ourém tem premonições e tudo prevê e acontece. Pede ajuda em oração para se libertar desse problema. O Rodrigo Magalhães, de Santo Tiço, não sabe o que se passa com a sua vida financeira, pois trabalha bastante, mas o seu salário não rende nas suas mãos, desaparece como água. Então, ligue para a linha Amigo 24 Horas nesse momento e busque a morada do Centro de Ajuda mais próxima da sua casa. Se você for nessa sexta-feira, com certeza você sairá uma pessoa diferente. Colocando em prática aquilo que lá for falado, você receberá os resultados. Exatamente, Natália. Essa pessoa será beneficiada através não somente da ligação ao Amigo 24 Horas, onde ela receberá esse conselho, receberá essa motivação, mas será beneficiada em participar das reuniões diárias no Centro de Ajuda. Por exemplo, esta sexta-feira nós vamos fazer o descarrego com as águas que foram apresentadas na frente do cenáculo do Porto. Águas essas que foram apresentadas ao Criador para fazer um descarrego na pessoa e na sua família. Nós vamos a algumas imagens do Ítalo consagrando essas águas. Eu já volto. Estamos aqui na porta do cenáculo para consagrar a junção das águas do descarrego contra o destruidor de família. Assim como o mal não pode ter, ele não consegue entrar dentro dessa porta, ainda que ele tente, mas ele não consegue. Assim também vai acontecer com a sua família. O mal, ainda que ele tente entrar, ele não vai conseguir, porque vai haver uma blindagem. Vai haver uma blindagem na sua casa. Peste nenhuma, praga nenhuma vai te assolar
porque nós consagramos, meu Deus, essas águas do descarrego, a junção de todas as águas que veio da Terra Santa, nós consagramos aqui para que haja esse descarrego contra o destruidor de sonhos que age na família, meu Deus. Aonde ele tem afetado esse homem, essa mulher, que haja, meu Deus, esse descarrego, que haja, meu Deus, essa limpeza, que esse mal venha bater em retirada e que haja paz, união, que haja uma estrutura realmente familiar, é o que nós determinamos. E você está convidado a receber nessa próxima sexta-feira o descarrego contra o destruidor de sonhos que age para destruir a família. Será com essas águas que o Ítalo apresentou à porta do Cenáculo do Porto que nós vamos fazer o descarrego, não somente para si, mas também para a sua família. Nesta sexta-feira o descarrego será contra o destruidor de sonhos, que impede você e a sua família de serem felizes, de viverem bem. Você sabe que através de um familiar, o problema de um familiar, toda uma família sofre. Mas através da superação de um familiar, toda a família se levanta, toda a família se alegra. E é isso que vai acontecer. Essa força negativa que tem usado, por exemplo, os vícios como forma de destruir esse familiar e toda a sua família. Essa força negativa que tem agido através da doença como forma de destruir a pessoa e destruir toda a família. Essa força negativa que tem agido através da traição, da rejeição, de um caráter agressivo, nervoso, descontrolado, que chega a fazer com que tal pessoa vá até para agressões físicas ou parta para agressões físicas e destrua casamento, destrua toda a família. Essa força negativa que tem colocado mágoas, ressentimentos, desejo de vingança entre um familiar e outro vai ser arrancada. Por isso, nesta sexta-feira, você não pode perder o descarrego contra o destruidor de sonhos que age dentro dos lares, nos casamentos, nas famílias. Às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, 6 da tarde e 8 da noite, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Nós temos também o nosso cenáculo ali em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, na freguesia de Marvila. Sexta-feira, o descarrego contra o destruidor de sonhos. Qual o nome da senhora? Ermelinda Valente. Senhora Ermelinda, como era a sua vida ao chegar no Centro de Ajuda? A minha vida desde criança era uma destruição. Eu fui criada com meus avós. Aos 7 anos é que vim para casa por causa da escola. E éramos 8 irmãos. E os meus pais, principalmente a minha mãe, não me tratava a mim como aos meus irmãos. Eu sentia-me muito triste e muito desanimada. Castigava-me mais, batia-me muito mais e eu sentia-me sempre assim. E então, como é a primeira vez que eu fui ao médico, que estava com uma depressão, o médico receitou-me uns comprimidos muito fortes, calmantes. E eu peguei, cheguei a casa e tomei-os todos de uma vez. Onde eu fiquei, não me segurava, tive de ir para o hospital, porque... Foi uma coisa involuntária ou a senhora tomou? Eu tomei porque queria morrer. Isso era um meio de eu morrer. Mas isso não aconteceu. Depois continuou sempre a mesma coisa. Eu sentia-me horrivelmente feia. Eu não me queria vestir, não me preparava. Eu não me olhava no espelho porque sentia-me muito feia. Eu ia para a escola, sentia-me diferente de todas as outras crianças. Então, foi uma infância marcada por vários traumas. O que isso trouxe na vida adulta? Eu cheguei a estar numa ponte para me tirar debaixo de um comboio. Eu cheguei a chegar à beira de uma verba de uma estrada para meter-me debaixo de um caminhão, mas nunca consegui fazer nada disso. E então depois eu se estava com uma faca, pegava na faca e raspava os meus braços até sair a pele toda e escorrer sangue nos braços.
depois levava porrada, mas era aquilo que eu sentia, só me sentia bem. Até uma vez espetei um pau aqui assim na garganta, ficou lá o pau. Quer dizer, foram várias tentativas de suicídio. Embora seus pais quisessem ajudá-la, não conseguiam. Na vida adulta, como é que foi a sua vida? Depois, já na minha infância, já adulta, não é? Eu não namorava porque eu sentia-me feia, não queria nada disso. E então eu olhava para o espelho e eu assim, não consigo olhar para o espelho, não olhava. E isso não bastou, começou-me as operações. Aos 23 anos começou a aparecer operações. Eu queria morrer, não conseguia, começou-me a aparecer operações. Eu fui operada a apêndice, eu fui operada, tirei barriga aberta, tirei o útero e os ovários, eu fui operada num braço, eu fui operada numa mão, 2 vezes operada na mão. Ao todo foram quantas cirurgias? Foram 10 cirurgias. Num espaço de quanto tempo? Em 20 anos. Em 20 anos, 10 cirurgias? 10 cirurgias. A última, então, foi o cancro maligno galopante. Eu ia ao médico, meus medicamentos vinham numa saca de asas de supermercado. E tinha de tomar toda a minha vida aquilo. Quer dizer, o que eu ganhava não dava para pagar os remédios. Não chegava. Era miséria atrás de miséria. E este cancro que a senhora citou? Fala-nos um pouco dele. O cancro, quando me apareceu, eu fui fazer a mamografia e a onde acusou, e o médico disse assim, não pode parar em lado nenhum, tem de ser operado o mais breve possível. E então foi para a operação, operar-me, de todas, só no coisa do cancro foram 4 operações. Operar-me, depois aquilo correu mal, depois tornar-me a operar, e o médico disse, disse mesmo a mim, que eu nunca deixei ninguém entrar no consultório, o muito que a senhora vai durar é 1 ano, não dura mais. E como é que foi que a senhora está durando até hoje e de forma saudável? Eu era assim, era 2º casamento, tinha um filho do 1º casamento, eu assim, eu vou morrer, o que é que vai ser do meu filho? Não tenho ninguém para tratar dele. E ele aí já tinha 15 ou 16 anos. E o que é que vai ser do meu filho? Porque o meu filho andou sempre comigo e ainda hoje o dia, com 37 anos, ainda está comigo. E o que é que vai ser? Disseram-me para ir ao centro de ajuda, eu fui. Desde que lá botei os meus pés, nunca mais lá saí. Só que eu ia, mas nunca pensei de eu ficar curada. Só passado um tempo, médicos começaram a dizer assim, mas o que é que se está a passar? Eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia, o que é que se está a passar aqui? Eu disse, doutor, eu estou curada. Mas está curada por quê? Eu sei que estou curada. A última vez que ele já me deu alta, antes de 1 ano, ele disse-me assim, olha, este ano não lhe vou dar a alta, vou-lhe dar para o ano. Eu disse, pode-me dar, eu já não preciso nada desta consulta, mas ele deu-me. Pronto, passava. Fez o papel dele, né? Fez a parte dele. Agora, como é que está a sua saúde hoje? A minha saúde hoje está, graças a... Eu não tomo medicamentos. Eu não tomo medicamentos nenhuns, a não ser que me dê uma gripe, ou isso que é normal, não é? Mas não tomo medicamentos, já não preciso da saca do supermercado dos medicamentos, isso foi tudo por água abaixo. E hoje sou feliz, eu hoje quero me ver ao espelho, eu hoje quero me arranjar, hoje é totalmente diferente a minha vida. Então, como uma pessoa que já foi tão doente, que já fez tantas cirurgias e que hoje não tem mais problemas de saúde, qual o conselho da senhora para essa pessoa doente que está nos assistindo? Aí o conselho que eu dou a toda a gente que façam como eu fiz. Foi ao centro de ajuda e aí vê-se o resultado. Agora agora não estou triste, agora não quero matar, agora quero ajudar as outras pessoas. Nota-se que a senhora hoje é uma pessoa feliz e saudável. Ai, graças a Deus, agora sou. Você vê que aquilo que você não consegue com a força do braço, com a ajuda dos demais, você consegue com a sua convicção no autor da vida. E falando em conseguir, nós vamos a mais um caso verídico. Desta feita, nós vamos a Viana do Castelo, onde o Marcos já está preparado com a sua convidada, a senhora Maria Conceição. Olá, Marcos. Olá, bispo. Muito bom dia. Eu tenho aqui ao meu lado uma senhora que está há pouco menos de 1 semana no centro de ajuda. Ela vai contar agora para nós como está a sua vida. Dona Maria Conceição, como está a sua vida? Como a senhora chegou, melhor dizendo, no centro de ajuda? Eu cheguei ao centro de ajuda porque eu não conseguia dormir e
de madrugada liguei a televisão, pus na Record e vi testemunhos e vi pessoas que pediram ajuda e que se sentiram bem. E eu vim aqui então ao centro de ajuda porque sentia-me muito mal. Mal com o quê? O que a senhora atravessava? O que a senhora passava? Passava porque tentei 2 vezes o suicídio, com álcool, com medicação. Veio uma filha minha que me orientou, que me levou para o hospital, que me levou. E tinha pensamentos negativos, muitos pensamentos negativos, que a minha vida que não me ia correr bem, e só tinha o pensamento de suicídio. Tinha um pensamento só de suicídio, porque não dormia, não comia, andava mesmo muito em baixo, era mesmo um trapo velho que andava aí que não conseguia. E hoje, graças a Deus, sinto-me muito bem. Então, nesses 4 dias, 5 dias do centro de ajuda, como é que a Dona Maria Conceição está? O peso, a dor de cabeça, insônia? Tudo aquilo mal que eu tinha dentro de mim, tudo desapareceu. Durmo bem, como, graças a Deus, sou outra pessoa. Tenho o coração leve, tenho o meu coração puro, porque eu entreguei meu coração a Jesus. Sente-se bem hoje? Muito bem, graças a Deus. Vejo uma alegria, e você que está em casa pode ver uma alegria no rosto dela, porque aí está a prova de que se você sair de onde você está e vir até o centro de ajuda hoje, você vai vencer como ela está vencendo. Em apenas 4, 5 dias ao centro de ajuda. Veja só, uma pessoa que pensava na morte, uma pessoa que tinha um peso na cabeça, dores no corpo, não comia, não vivia. E hoje ela está aqui, mostrando a você que existe solução para o seu caso. Então, você que está aí agora, em casa, a sofrer, a chorar, venha hoje. Nós estaremos aqui nesse domingo, na Rua Gaga Coutinho, número 4953, próximo aqui à Praça da República, em Viana do Castelo, para ajudar assim como a Dona Maria Conceição foi ajudar. Em Viana do Castelo, no Cenáculo do Porto, em Gaia, em Lisboa, em mais de 120 centros de ajuda em Portugal continental, em ilhas, como também por toda a Europa e por todo o mundo. Domingo agora, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, será o Domingo da Reconstrução. Você que quer reconstruir a sua vida, você quer deixar as ruínas para trás e passar a viver uma vida reconstruída. Você que diz, olha, Felipe, o meu casamento está em ruínas, a minha intimidade com meu marido está em ruínas, a minha saúde está em ruínas, a minha economia, está totalmente arruinada, eu estou na bancarrota, na falência. Sabes, o meu interior está arruinado às custas de uma decepção amorosa, de um trauma, de um complexo que eu carrego há anos na minha vida, desde a infância, quando eu fui abusado, abusada, quando eu fui rejeitado pelos meus pais. Enfim, eu quero deixar uma vida arruinada para uma vida reconstruída. Eu quero relevantar a minha vida, se é que essa palavra existe, ou pelo menos levantar a minha vida do chão. Eu quero reconstruir os meus sonhos, o meu casamento, a minha saúde, a minha família. Eu quero viver bem e viver com qualidade. Eu quero ser feliz. Então você tem que sair das ruínas e reconstruir a sua vida. Domingo, 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição.